Olá! Nesse vídeo eu vou explicar sobre uma situação muito frequente para a gente no consultório, que são mulheres que colocaram um DIU hormonal com o objetivo de parar de menstruar e continuam sangrando, menstruando, tendo escapes frequentes. Esse é um vídeo de orientação para as nossas pacientes, mas eu deixo ele público no YouTube porque eu sei que essa é uma dúvida muito comum de muitas mulheres que estão nessa situação. Bom, a questão mais importante, eu sempre explico muito, friso para a mulher que vai colocar um DIU ou algum outro método com o objetivo de parar de menstruar. Lembrando que não tem nenhum problema ou risco de parar de menstruar, muitas mulheres desejam isso, mas a gente nunca pode prometer zero fluxo. Pode prometer redução significativa do fluxo menstrual, da frequência dos sangramentos, porém existe um espectro de adaptação. Então, uma porcentagem de mulheres que vão cair na adaptação excelente, que vão ficar na chamada amenorreia, ou ausência de menstruação, vão zerar o fluxo. Algumas mulheres que vão cair num perfil intermediário, que vão continuar tendo alguns sangramentos, mas em menor quantidade, que tecnicamente nos estudos são chamados de sangramentos de padrão favorável, e mulheres que caem no pior dos grupos, que é o sangramento de padrão desfavorável, que são fluxos persistentes, mais prolongados, intensos, apesar do método utilizado. E isso é comum não só para os DIUs hormonais, que tendem a reduzir ou cessar o fluxo menstrual, mas também para outros métodos que se propõem a deixar a mulher sem menstruar, como por exemplo o Implanon, ou mesmo o mais tradicional, que é o uso estendido, contínuo da pílula anticoncepcional, pulando as pausas e emendando as cartelas. E para qualquer um desses métodos utilizados com o objetivo de zerar as menstruações, existe a possibilidade da mulher cair num sangramento de padrão favorável ou desfavorável. E o que é importante dizer sobre isso? Algumas coisas. Primeiro, existe um período inicial de adaptação, principalmente com os DIUs, os primeiros meses é o tempo que o DIU pode levar para fazer o efeito. Ou seja, a tendência é que ainda a mulher tenha algumas menstruações que vão reduzindo progressivamente até pararem de vez ou manter um padrão de sangramento em menor quantidade. A segunda coisa importante é dizer que, infelizmente, não tem como saber como a mulher vai se adaptar até usar o método. Então, assim como para qualquer tipo de medicação, as pessoas respondem de forma diferente. A gente tem que explicar, orientar muito bem isso antes da mulher se submeter, à inserção do DIU, por exemplo, mas a gente não tem como saber, pode falar em probabilidades diante do método escolhido. E por fim, como lidar com esses sangramentos relacionados à inserção do DIU? Primeira coisa, um pouco de paciência. Esperar, porque como eu falei, a maior parte das mulheres vai ainda ter um pouco mais de sangramento nos primeiros meses. Segunda medida, e principal delas, associar o uso de alguma medicação, geralmente anti-inflamatórios, e uma outra medicação que é o ácido tranexâmico, que é um anti-hemorrágico, que usados em conjunto tendem a reduzir bastante o fluxo menstrual e cessarem esses episódios de escape, ou pelo menos conseguirem reduzir bastante. Quando isso não é suficiente, aí já entra numa área que é mais controversa do que mais a gente pode fazer no sentido de tentar reduzir esses fluxos. Existem algumas alternativas para isso, felizmente não é tão comum, a gente vê poucas pacientes com essa demanda, mas aí tem alternativas de usar algum tipo de estrogênio por algum tempo, algum tipo de anticoncepcional, ou simplesmente considerar que a mulher caiu num grupo que não se adaptou bem e pensar em trocar de método. Quero lembrar que os DIUs hormonais, entre os métodos anticoncepcionais, são os que têm a melhor avaliação das pacientes, das mulheres que usam. Existem estudos grandes publicados, estudos americanos, o principal deles chama Choice, é muito conhecido. O DIU hormonal de nome comercial no Brasil único, que é o Mirena, é o que tem nesses estudos a melhor taxa de avaliação das mulheres e continuidade do uso. Existe um número clássico que é de 88% das mulheres usando Mirena, avaliam bem, continuaram usando, não trocaram de método, porém, nesse grupo de mulheres satisfeitas, não são todas essas 88% que estão sem sangramento. Quase metade delas, aproximadamente, ficaram sem sangrar nada e outra metade caiu nesse padrão de sangramento favorável, então sangram um pouquinho em quantidade reduzida, com fluxo pequeno, de poucos dias, porém com a desvantagem que pode ser imprevisível, diferente de um ciclo normal em que a mulher tende a ter um padrão mensal e sangrar ali mais ou menos no período que ela já prevê. E mais ou menos com os DIUs hormonais, 10% no caso do Mirena, um pouco mais no caso do Cailina, que é o outro DIU de dosagem de hormônio ainda menor. Eu tenho vídeos detalhados falando sobre um e sobre o outro aqui no canal do YouTube,
mas basicamente em torno de 10% com Mirena é a porcentagem de mulheres que vai ter sangramentos de padrão desfavorável, que mesmo passado o período inicial de adaptação, vai continuar tendo sangramentos persistentes, vai ficar incomodada com isso e nessas a gente realmente pensa em trocar de método. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu tenho no canal do YouTube vídeos muito detalhados sobre todos os métodos anticoncepcionais. Fica o convite para conhecer, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrita. E muito obrigado pela sua atenção, um abraço, até o próximo vídeo.